Bom, tranquilo, pessoal. Então é o seguinte, o que nós vimos até agora, deduzimos as equações do movimento uniformemente variado. Então agora a gente vai tentar fazer uma análise para que haja uma certa compreensão de como que a estrutura algébrica pode nos ajudar a interpretar um fenômeno físico, especificamente aí dentro da cinemática. Nós estamos falando só da cinemática escalar, nós não estamos usando a parte vetorial, vai chegar um momento. Então, num primeiro momento, a gente acha que trabalhar com as grandezas cinemáticas de forma escalar faz com que o estudante consiga se apropriar desse conhecimento das grandezas, posição, velocidade, aceleração, onde todas essas grandezas são grandezas vetoriais. Então a gente vai trabalhar primeiro, está trabalhando primeiro de forma escalar e depois a gente vai introduzir a cinemática vetorial, tá? Então agora a gente vai fazer uma análise de como é possível você, através da matemática, através das sentenças algébricas, a gente descrever um fenômeno físico. Então a ideia hoje, ela vai ser um pouco longa, nós vamos fazer desde o início até a análise gráfica, então ela vai demorar um pouquinho essa aula, mas vale a pena você chegar até o final para entender como que um fenômeno físico pode aparecer, pode ser representado algebricamente, tá? Então vamos lá. Então, como título, nós vamos ter aí, vamos falar sobre análise. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma análise algébrica, de um objeto em MUV, né? Então, a análise algébrica do objeto em movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, esse aí seria o título do nosso trabalho hoje, né? Eu espero que vocês fiquem até o final, assistam até o final. Essa talvez seja a aula mais importante do movimento uniformemente variado, porque ela mostra para nós como é possível você ver matematicamente o que acontece, por exemplo, na natureza. Então, talvez o âmago da física seja justamente esse, manipular algebricamente a natureza, né? Bem, então eu vou montar uma sentença aqui. Deixa eu pegar uma sentença qualquer. S igual, deixa eu ver aqui. Vamos pegar lá 10 mais 8t menos 2t quadrado. Então, nós temos aqui uma sentença, né? Então, uma sentença que ela representa o nosso problema. O início do nosso problema começa com essa sentença. Para isso, nós vamos recorrer àquele resumo que nós já vimos, né? Então, qual o resumo que nós já vimos? Vocês se lembram de quais eram o sistema de equações que a gente usava no MOVE? Vamos lembrar do sistema de equações aqui, ó. Então, o sistema de equações que a gente vai usar para analisar isso, tá? Sistema de equações que nós deduzimos nas últimas aulas. Sistema de equações, tá? Equações. Muito bem. Então, para a gente lembrar um pouquinho desse sistema, vamos revisar aqui. Primeira equação que a gente vai lembrar é uma equação que está aparecendo aqui, né? Só que no formato literal. S igual S0 mais V0 t mais A sobre 2t quadrado. Função horária da posição, né? Então, lembrando, esse cara aqui é a nossa função horária da posição. Beleza. A outra V igual V0 mais AT, que é a chamada função horária da velocidade também no MOVE. Então, ambas elas descrevem conforme o tempo passa, como a posição muda e como a velocidade muda. E, por último, e não menos importante, V quadrado, V0 quadrado, mais 2A delta S, que é a equação de Torricelli, que é aquela equação que não depende do tempo. As três sentenças aqui vão formar o nosso sistema de equações. Eu sugiro, toda vez que você for trabalhar com exercícios, que você monte essas sentenças para que você tenha, na verdade, é um direcionamento do que você. Se você montar essa sentença, não tem como fugir daquilo lá. A tua resposta vai ter que sair delas, né? Bom, então pensando nisso, só de olhar para esse cara aqui,
eu vou compreender, só de olhar para essa sentença, que eu vou chamar de sentença 1, porque ela já está associada, né, à função horária. Então aqui eu tenho a sentença 1 associada à posição. E vou tirar esses valores. Então, que valores que eu vou tirar? Primeiro valor que a gente vai tirar, gente, é a posição inicial. Posição inicial é esse número aqui. Então, a gente vai lá e vai colocar, pô, a posição inicial desse cara é 10 metros. Muito bem, começa em 10 metros. Segundo, a velocidade inicial. A velocidade inicial dele é aquele número que está multiplicando o t sem estar elevado ao quadrado, que no caso, então, é 8 metros por segundo. Muito bem. E do lado do teu quadrado, lembra bem que do lado do teu quadrado o que eu tenho é sempre metade da aceleração. Portanto, a aceleração pela metade é o nosso menos 2. A conclusão óbvia é que a aceleração desse cara vai ser menos 4, né? Se é metade que está ali do lado do teu quadrado, que é menos 2, então a aceleração inteira seria menos 4. E com isso, a gente tem três grandezas importantes que definem aí, a gente começa a contar a historinha desse móvel a partir dessas três grandezas aqui, que é o que nós vamos tentar fazer agora. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai desenhar aqui, né, a transformar aquela sentença algébrica numa historinha, né, num exemplo físico, um carrinho. Eu vou orientar esse carrinho aqui para a direita, né? Para a direita vai ser positivo, mas que horrível essa seta ali. Vamos limpar aqui. Então, para a direita aqui será positivo, né? Então, está aqui a setinha. Não melhorou muito não, mas está lá, né? Vamos tentar. Então, está aqui. Então, para a direita positivo, está lá. Nós vamos colocar uma origem. Vou colocar a origem aqui. Vamos colocar a origem aqui, ó. Origem, tá lá, que é o lugar, né, vocês lembram bem, onde a posição é 0 metros, né, vamos estar usando o sistema internacional, e o meu carrinho vai sair da posição 10. Então eu vou desenhar um carrinho aqui, vou colocar aqui um carrinho aqui, tá lá, belezinha, esse é o nosso carrinho, no tempo 0 segundos, ou seja, no início da história, ele começa da posição 10 metros. E aí nós vamos colocar algumas coisinhas que são interessantes para nós. Ele está andando para frente com uma velocidade de 8 metros por segundo. Portanto, dá para perceber que é um movimento progressivo. E ele tem uma aceleração de menos 4. Então aí, olha o que vai acontecer. Nós vamos colocar aqui, a gente já vai se acostumando com as grandezas vetoriais, mas aqui seria uma aceleração de menos 4. Então 4 metros por segundo. Não vou nem colocar o sinal de menos, porque já está indicando aqui que tudo que tiver para a esquerda vai ser negativo. Então esse carrinho A, vamos chamar de carrinho A aqui, ele tem essa situação, essa configuração inicial dele, tá? Tá andando para frente, mas tem alguma coisa puxando para trás, tá? Visto dessa forma, eu quero completar esse desenho para saber o que vai acontecer, porque eu já sei que ele é progressivo, mas ele é retardado. Então, uma hora ele vai parar. Para isso, eu vou montar o nosso sistema de equações. Eu tenho a primeira equação aqui e eu vou montar as outras duas equações a partir desse cara. Então, vamos pegar essa primeira aqui, vamos selecionar essa primeira aqui, que eu quero levar lá para baixo. Tá lá, essa aqui vai ser a nossa primeira equação. Ali. Aqui, vamos levar ela aqui para baixo para a gente montar essa equação aqui embaixo. Então, essa aqui é a primeira, né? E eu quero montar as outras duas, né? Então, vou montar as duas. Qual é a outra? V igual a V0 mais AT. Eu já tenho quem é o V0 e quem é o A. O V0 é 8 e o A é menos 4. Então, eu vou montar a segunda equação. Então, V igual V0. Bom, quem que é o V0, né? Vamos lembrar lá o V0? V0 é 8. Então, tá lá, 8 menos a aceleração, menos 4t. Então, essa sentença é a sentença que vai mostrar para nós como a velocidade desse cara varia no tempo. Então, o fenômeno físico começa a ser descrito a partir dessas equações aqui. E também vamos montar a Torricelli, né?
Porque nós já temos o V0, já temos o A, então é possível transformar, montar o Torricelli aqui. Então, como é que seria o Torricelli? Então, V quadrado é V0. O V0 nosso é o 8. Então, 8 elevado ao quadrado, mais 2 vezes. A aceleração é menos 4. Menos 4 vezes o ΔS. A equação do Torricelli. Então, para ficar melhor aqui na história, então vai ficar um V quadrado igual V0, 8 ao quadrado é 64, mais vezes menos, então menos 2 vezes menos 4 é menos 8, delta S. Isso aí também seria aí uma equação importante para a gente ter. Uma vez montadas essas equações, o cara pode perguntar o que quiser para vocês, que você vai responder baseado nessas 3 equações. Esse é o sistema de equações que define, né, o meu fenômeno físico. Fenômeno físico que é um carrinho que começa da posição 10 metros, andando para frente com 8 metros por segundo, mas desacelerando, né, a 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, então, classificação desse cara, só de olhar para isso, a gente percebe, então, que ele é um movimento, né, que é um movimento, classificação. Vamos pensar nele aqui, ó. Classificação. Né? Classificação. Ele é um movimento que é progressivo, e a gente sabe que ele é progressivo porque a velocidade dele é negativa, né? Então ele é progressivo porque a velocidade é positiva, e ela vale, né? A velocidade inicial dele vale 8 metros por segundo. E a gente sabe também que ele é retardado. Né? Por que a gente sabe que ele é retardado? Ele é retardado porque a aceleração ela é negativa, mas não especificamente porque a aceleração é negativa, mas é porque a velocidade e a aceleração têm sinais opostos. Né? Dá para olhar até no desenho, ó, que a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro. Significa que a aceleração não está contribuindo para a velocidade, tá? Na verdade vai diminuir a velocidade, por isso que ele é retardado. Né? Então uma aceleração negativa está lá, com uma aceleração igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Feito isso, se ele é um movimento que é retardado, então ele vai parar. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer, vamos chamar aqui, pergunta aqui, ele vai parar. Pergunta não, uma afirmação, né? Ele vai parar, com certeza ele vai parar. Por quê? Porque a aceleração dele é constante, então gradativamente ele vai diminuindo a velocidade até parar. Se ele vai parar, a velocidade dele vai ser 0 quando ele parar, e eu quero saber, né, quando. Quando ele vai parar? Quando? Para isso eu tenho que achar o tempo. E aí eu tenho essa historinha que a gente sempre fala. Depois que você montou aquelas equações, né, como eu quero quando, eu quero o tempo. Qual delas eu vou usar aqui? Bom, é o tempo para V ser 0. Tem que ter T e tem que ter V. Não pode ser a primeira, porque a primeira não tem V. A segunda tem V e tem T. E a outra, a terceira, não tem T. Então só pode ser a segunda equação. Então, usando a segunda equação, então tá lá, usando a segunda equação, V igual, então voltando lá, 8 menos 4T, 8 menos 4T, tá lá. E aí é simples assim, a gente coloca no lugar do V, a gente coloca 0 e vai resolver a parada do T. Então agora igual a 8 menos 4T, eu vou achar o V aqui. Passar 8 para lá, 8 está somando, passa subtraindo, menos 8, menos 4T. Vou multiplicar por menos 1, né? Se eu multiplicar por menos 1 os dois lados, vai ficar 8 igual a 4T. Vou passar, o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então a gente vai ter aqui, ó, isso implica que vai ficar 8 quartos, né? Não é uma casa grande, horrível essa, mas tá lá. 8 quartos, T igual a 2 segundos. Então a gente sabe, tá lá, que depois de 2 segundos ele para. Bom, então a pergunta mais óbvia aqui, a partir daqui, né, é o seguinte, tá bom, se ele vai parar depois de 2 segundos, onde ele vai parar? Então aqui, onde ele vai parar? Então lembrando, né, quando a gente fala quando, é para calcular um tempo, mas quando ele fala onde, eu calcular uma posição. Então onde ele vai parar? Né?
Então, o que a gente vai fazer agora é escolher uma sentença. O que eu posso escolher? Eu posso escolher essa, porque se eu tenho tempo. Posso escolher essa também. Né? Se eu escolher essa, a única coisa que eu vou ter é colocar no lugar do V aqui 0, vou achar o ΔS. Né? Então, se eu sei quanto ele desloca, sei a posição inicial, eu sei onde ele está, onde ele para. Mas vamos usar essa primeira aqui, que vai ser mais interessante. Então, onde ele vai parar? Então, vou usar a primeira sentença. Já vou deixar esse mouse aqui do lado. Então, opa. É bem sensíveis, né? Então, S igual, né? Vamos colocar lá a nossa sentença, 10 mais 8t menos 2t quadrado. Então, 10 mais 8t menos 2t quadrado. E aí, o t sendo igual a 2 segundos, eu sei que ele vai parar, porque é o que eu descobri aqui de cima aqui. Então, substituindo no lugar do t 2 segundos, eu vou obter S igual a 10 mais 8. No lugar do t, eu vou colocar o 2, está lá o 2, continua lá a expressão, menos 2, no lugar do t de novo, eu coloco 2 elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado. Então, é essa sentença que a gente vai resolver para achar onde ele vai parar. Aí é só fazer a continha, vai ficar então 10, 8 vezes 2, 16, mais 16, 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 4, menos 8. Então, a gente vai obter aqui, ó, um S igual 10 mais 16, 26. 26 menos 8, 18, né? Ou 16 menos 8 dá 8, mais 10. Então, 18 metros, né, é o lugar onde ele para. Então, isso aqui a gente já descobriu, né? Portanto, já descobrimos que esse cara aqui é o lugar onde ele para. Então, feito isso, né? Feito isso, a gente já pode voltar no desenho, né? Esse desenho aqui, que a gente pode até ir levando ele lá para baixo, né? Deixa eu pegar, se eu ver se eu consigo selecionar ele aqui, para a gente não ficar voltando a página toda hora. Então, vamos selecionar ele aqui. Tá lá, copiar. E já vamos colocar ele aqui embaixo para ficar mais fácil para a gente, né? Então, tá lá. Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no 18 metros, então, lembrando aqui que nós temos aqui, né? Então tá lá, o carrinho no 18 metros, então na posição 18 metros. Passados os 2 segundos, né, da história, o nosso carrinho está aqui, ó, o mesmo carrinho A, parece que é outro carrinho, mas não é não. Nesse lugar aqui ele está parado, então aqui ele está parado, ele para nesse lugar aqui, ó. Então aqui ele está parado, está lá. Mas como ele tem, lembra, é movimento uniformemente variado, então a aceleração dele continua sendo de 4 para cá, ó, 4 metros por segundo ao quadrado. Então o que vai acontecer? A partir desse lugar aqui ele vai parar e agora ele vai voltar, certo? E a hora que ele voltar, gente, ele vai passar pela origem. Então tem uma outra pergunta que é muito legal, né, de fazer, dá para ver que ele vai passar pela origem. Então aqui, ó, vamos calcular passar pela origem, para a gente ir completando esse desenho conforme a gente vai fazendo conta. Então passar pela origem é assumir uma posição S igual a 0 metros. E eu quero saber o quê? Quando? Quando que ele vai passar pela origem? Com que velocidade ele vai passar pela origem? Então, como eu quero saber? Eu quero saber um t. Um t quando S é zero. Vou lá no meu sistema de equações. Um t quando S é zero é a primeira equação, né? Primeira equação. Então, vamos lá lembrar da primeira equação. Vou selecionando, vou passando aqui para baixo para a gente não ficar mexendo muito na tela, senão o a pessoa tem uma certa dificuldade aí de ficar observando as coisas, vai acabar se confundindo aí, vai ser um problema. Então, opa, vamos pegar aqui, vamos pegar essas equações, opa, não deu. Vamos lá. Quase deu, né? Mas tudo bem, acho que dá para a gente mexer aqui. Vai lá. Copiar, vamos trazer essas equações aqui para baixo.
A gente não ficar levando muita tela para sempre para cima, né? Tá lá, né? Então aqui a gente já vai eliminar aí uma parte aqui para a gente deixar essas equações tudo bonitinho. Aqui, tal, tá lá, belezinha, né? Aqui também. Então, para a gente montar as equações. Então, dessas três equações que nós já vimos, né? Essas três equações, vou até fazer circular aqui para ficar mais bonitinho nosso. Então você tem essas três e eu quero saber qual equação que eu vou usar para descobrir quando ele vai passar pela origem, né? Então o desenho está aqui, olha lá o desenho aqui, quando que ele vai passar pela origem? Então a ideia é usar a primeira equação. Então usando a primeira equação, eu vou substituir no lugar do S, vou colocar zero. Então vai ficar lá assim, continuando a história então. 0 é igual a 10 mais 8t menos 2t quadrado. E o que a gente descobre que isso aqui é uma equação, vocês lembram disso? Do segundo grau. Do segundo grau. E aí é que entra a história. Como é que está a matemática de vocês aí? Então isso aqui a gente vai usar a Bhaskara, né? Lembra lá? É o ax2 mais bx mais c igual a zero. E aqui nós temos uma maneira de calcular o delta, lembra? Vamos revisar aqui. Delta menos b, desculpe, b ao quadrado, olha lá, até o professor está marcando, b ao quadrado menos 4ac. E a outra coisa que é importante é a hora que a gente vai pensar nas raízes, né? Então a raiz disso aqui, né, já que y igual a f de x, então o resultado aqui é que x pode ser menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, lembra lá, dividido por 2a. Então o que a gente vai fazer vai aplicar isso aí nas sentenças. Um detalhe, pessoal, um detalhe. Quem que é o A dessa sentença? Então vou chamar a atenção aqui, porque às vezes o A não é aceleração, não é aceleração. O A aqui é o coeficiente da equação de segundo grau. Então o A aqui, ó, é esse cara aqui, ó, é o menos 2. Bom, mas a aceleração não é menos 4? É, por isso que não é aceleração. Então esse aqui é o A da equação. O B é o cara que está multiplicando o termo que não está ao quadrado, então esse cara aqui é o nosso B. E o C, esse outro nosso aqui, ó. Né? Então esse aqui é o nosso C. E com isso a gente vai resolver a parada. Então vamos achar o nosso delta. B ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Beleza. Menos, quando você for fazer, coloque tudo certinho. 4, então menos, que é o menos da fórmula, 4 vezes o A, que é menos 2, para você não errar sinal, vezes o C, que é 10, né? Que é 10. Então quem vai ser o nosso delta? Vai ser 64 menos 4 vezes menos 2 dá menos 8. Desculpa, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. 8 vezes 10 vai dar 80, positivo. E isso aqui vai dar 144. O que significa que a raiz quadrada de delta, tá lá, é igual a mais... Deixa eu ver, vou colocar de novo. Opa. É a raiz quadrada de 144. Então, a gente pode ter certeza que isso aqui é mais ou menos 12. Então, por isso que aí aparece o mais ou menos aí na forma, né? Feito isso, a gente vai para a resolução. Como aqui a gente está falando de x e aqui está falando de t, então nós vamos descobrir o t, né? Então, como é que ficaria aqui? Então, vamos resolver o t dessa outra forma. Então, t vai ser menos b, então é menos o b que é 8, menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de mais ou menos 12, dividido por 2 vezes o A, que o A vale quanto? O A vale menos 2. Então tem que colocar certinho para você não errar os sinais, tá? Daqui você vai ter dois tempos que a gente vai descobrir. Vai ser um T1 usando mais, né? Porque essa figura aqui, ó, vocês lembram, né? Que isso aqui, ó, esses dois, esse mais ou menos aqui, você tem que usar duas vezes, um com mais, outro com menos. Então o T1 vai ser quando a gente pegar o mais, então vai ficar menos 8 mais 12 dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. Então isso aqui vai dar uma resposta. E o T2 vai ser usando menos, menos 8
menos 12 dividido por menos 4. Então, vou ter duas respostas para essa história toda, né? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Esse aqui de cima vai ficar menos 8 mais 12, vai ficar mais 4. E embaixo, menos 4. Conclusão, eu vou obter um T1 igual a menos 1 segundo. Isso já dá um indício para nós que essa resposta aqui, embora matematicamente esteja correta, porque isso é uma parábola, né? Então é possível numa parábola yx você ter valores negativos para o x, mas para nós o tempo, infelizmente, não existe tempo negativo, né? Então essa questão aqui, essa aqui eu vou descartar. Vamos ver se essa aqui eu vou descartar também, essa de baixo. Isso aqui vai dar menos 8 menos 12 menos 20, dividido por menos 4. Isso aqui vai dar quanto? Um T2, que é igual a menos 20 dividido por menos 4, dá 5 segundos. Essa vale. Essa deu um tempo positivo. Essa aqui é interessante. Isso aqui a gente vai concluir que não, beleza. Então ele vai passar pela origem no T igual a 5 segundos. Então se eu olhar para o carrinho aqui, o que vai acontecer? Depois de 5 segundos, eu vou botar o carrinho aqui, vou até desenhar o carrinho aqui. Então aqui, depois de um T igual a 5 segundos da onde ele começa, né? 5 segundos, esse carrinho vai estar passando pela origem. Vai estar passando pela origem. Com uma aceleração que continua a mesma, gente. O movimento é uniformemente variado, então a aceleração continua sendo nessa de 4 metros por segundo ao quadrado. Então ela continua sendo a mesma aceleração. E a velocidade? Então agora a gente está, como ele está voltando, né? E a velocidade? Quanto vai ser? Então aí lembrando aqui, é o mesmo carrinho A, senão uma pessoa fala, nossa, quantos carrinhos? Brotou carrinho aí no exercício do professor. Não. Qual vai ser a velocidade quando ele passar por ali? Bom, então vamos calcular a velocidade. Com que velocidade? Qual a velocidade ao passar pela origem? São várias perguntas que a gente vai resolvendo só por causa das equações que a gente já montou. Ao passar pela origem. Que é fácil pela origem. Fácil a gente responder também, porque a gente já tem o sistema de equações, né? Qual é o sistema de equações que a gente tem? Então a gente vai retomar lá as equações. Então tem que ser, quero saber a velocidade quando o t for 5. Então, das equações são 3, né? Quero saber a velocidade quando o t é 5. A segunda, v igual a 8 menos 4t. Então vou pegar essa segunda, a segunda, que é v igual a 8 menos 4t, e aí eu vou substituir um t igual a 5 segundos. Mas por que, professor t? Porque nos 5 segundos ele está passando pela origem, né? E a gente vai obter um v para isso. Então vai ficar 8 menos 4 no lugar do t, né? A gente coloca lá vezes 5 para você saber que eu estou substituindo o t igual a 5 aqui. Então vai ficar v igual 8 menos 5 vezes 4, 20, né? Então vai ficar 8 menos 20. Isso dá uma velocidade de menos 12 metros por segundo. Pô, mas por que deu menos 12? Gente, não podia ser diferente, né? Tinha que dar uma velocidade negativa, porque se eu olhar no desenho aqui, olha o desenho aqui, ó. Se eu olhar no desenho aqui, ele está voltando mesmo, né? Ele está vindo para a esquerda, ó. Ele está passando pela origem, né? Então essa velocidade dele é aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Então aqui ele está lá com 12 metros por segundo para a esquerda. E se vocês observarem, né? Olha a situação inicial aqui, ó. A situação inicial você tem velocidade para um lado e aceleração para o outro. Então inicialmente ele é retardado. Agora, nessa situação passando pela origem, a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro. Ele é acelerado. As duas são negativas, ó. O 4 é negativo, que é a aceleração, e é a mesmo, né? A gente já viu. E o 12, acabamos de ver que o 12 é negativo também. Então, justifica aquela classificação de movimentos que a gente deu na última aula. Tá bom? Então, aguarda aí. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou parar e a gente vai fazer a análise gráfica dessa história toda. Tá bom? Guarda aí. Valeu.